E aqui eu convido os irmãos para abrirmos a palavra do Senhor em Mateus capítulo 19, versículos 3 a 12. Mateus 19, versos 3 a 12. A palavra do nosso Deus, ou na palavra do nosso Deus, assim diz o Senhor, meus irmãos. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? A igreja. E que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Eu, porém, vos digo: quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada, comete adultério. Versículo 11, Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado, todos nós. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos, por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. Oremos, queridos. Senhor, nós temos a porção da Tua palavra tão necessária, tão importante na vida da igreja ao longo de todos os séculos, mas especialmente no nosso tempo, e nós pedimos ao Senhor, ó Deus, o discernimento na exposição, na compreensão, na aplicação, ó Deus, desta palavra nos nossos corações, ó Deus, que mais do que nunca Teu Espírito nos dirija na entrega da mensagem, na recepção dessa mensagem na noite de hoje. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós começamos em fevereiro uma série intitulada Todo o Conselho de Deus. Esse ano nós estamos fazendo uma imersão nessa busca do Conselho de Deus para as questões existenciais, para as áreas críticas da vida humana, aquilo que não é orgânico. A palavra de Deus, ela tem o remédio, ela tem a cura. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. E nós temos tido várias iniciativas para deixar isso claro para a igreja, para mostrar para a igreja o quanto o Evangelho é pertinente, é relevante, é aplicável na vida dos irmãos. Nós temos aqui no terceiro andar uma biblioteca de livros, exatamente, que fazem a aplicação da doutrina reformada na vida da gente. Esse livro, por exemplo, hoje nós vamos nos utilizar dele na nossa pregação, e eu deixo como recomendação para leitura e divulgação, quem sabe presentear casais ou famílias que você possa saber que estão passando por dificuldades, por conflitos na família, seja no casamento, com filhos, os conflitos no lar e escolhas do pacificador, como lidar com as crises da família. O Ken Sande, ele tem um ministério chamado Peacemaker Ministries. Peacemaker é o pacificador, né? Ele tem se dedicado muito a esse tema, é uma referência como autor nessa área. Mas nós temos muitos outros livros em muitas outras áreas. Eu vou pedir ao pessoal da transmissão, posso ir para a mesa, vocês me acompanham na transmissão? Me dá um ok, posso? Porque senão o pessoal na internet fica no vácuo. Aqui, por exemplo, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 boxes de livros. Cada box desse tem em torno de 9 livretos
Aí eu estou fazendo propaganda, não vou ganhar nada com isso, tá, irmãos? É só mesmo para os irmãos saberem que tem. Os temas mais diversos da vida humana, onde o conselho de Deus se aplica. Tem até um box aqui, cor de rosa, que é só para temas femininos. Tem um aqui interessante, TPM. Quando chega aquela época do mês, o Evangelho tem alguma coisa para falar para as mulheres sobre isso daqui? Eu acho que os homens vão achar que sim, né? Eles vão achar que vão ficar interessados em que as mulheres leiam. Esses aqui são, todos eles aqui, nós temos então em torno de 60 temas, eu não vou gastar muito tempo com isso. Um daqueles boxes, eu tenho um também, que o pastor Tiago me presenteou há um tempo atrás, e aqui nesse box, só nesse daqui, nós temos 4 livretos relacionados com o tema de hoje. Socorro, meu cônjuge cometeu adultério. Recuperando-se de um divórcio. Ajuda para famílias de recasados, filhos e divórcio. Qual que é a ideia, meus irmãos? Nenhum desses livros trata do tema em profundidade, mas é uma introdução a esses temas, um caminho para ser trilhado, para começar pelo menos, um ponto de partida, melhor dizendo, para abordar temas os mais diversos: infertilidade, recuperando-se do abuso infantil, o dilema gay, como falar de sexo com seu filho, ajudando seu filho adotivo. A ideia então, meus irmãos, da nossa série, ao longo de todo esse ano, da escola dominical, das pregações aqui, é exaltar, meus irmãos, a suficiência da palavra de Deus, da obra de Cristo, da pessoa de Jesus, que para além de nos perdoar os nossos pecados, de nos reconciliar com Deus, promove também a restauração do nosso coração, a restauração dos nossos relacionamentos. O Evangelho é o poder de Deus para salvar, restaurar a obra de Deus em todos nós. E ao longo desse ano, então, chegou um momento em que eu entendi que nós precisávamos fazer uma série dentro da série. E aí nós começamos com esta série, Casamento, Bênção ou Provação, com o objetivo dessa série e da série dentro da série, de pastorear a igreja, de instruir a igreja, especificamente esta, de pastorear os casais da igreja, além de pastorearmos no gabinete, como sempre fazemos, nas visitas, também aqui do púlpito, nesse tema que é tão pertinente, tão necessário, instruindo os casais, os solteiros que pretendem se casar, os divorciados que também desejam reconstruir essa área da sua vida. E hoje nós vamos tratar de um tema que é o penúltimo tema, e os irmãos podem ter ideia do grau de dificuldade para um pastor hoje em dia pregar sobre esse tema. Eu confesso para os irmãos que eu sofri por antecipação, desde que eu mesmo fiz o programa da nossa série, antecipando esse dia e orando muito para que nós pudéssemos trazer uma palavra aqui que abençoasse a igreja. Aqui eu preciso fazer então um disclaimer, uma nota de rodapé, especialmente aos nossos irmãos que são divorciados ou que se casaram de novo. Não é nosso objetivo aqui deixá-los desconfortáveis, tá? Eu espero que realmente nós tenhamos êxito nessa intenção, tá? As questões do passado na sua vida, que Deus possa já ter tratado o seu coração e todas essas questões. Você é um irmão, uma irmã amado em nosso meio, nós somos seus pastores e queremos continuar abençoando e cuidando da sua vida, mas para aqueles que estão casados ou que vão se casar, nós não podemos omitir esse tema, ainda que ele nos deixe em algum momento um tanto quanto desconfortáveis, né? Tanto os que estão casados quanto os solteiros também, tá? E eu peço que os irmãos estejam então recebendo essa palavra em oração, para que Deus fale aqui e fale aí ao seu coração. Isso porque, meus irmãos, a dificuldade com esse tema é que desde que Adão e Eva se rebelaram contra Deus, o primeiro problema da história da humanidade foi um problema conjugal. Quando Deus chama Adão, Adão fala: a culpa é da mulher, né? E a mulher, se sentindo largada, fala: a culpa é da serpente. Ficou ali totalmente desamparado. O casamento tem passado por dificuldades ao longo de toda a história, e a compreensão do que a Bíblia ensina sobre o casamento e sobre o divórcio não é diferente também. Tem havido uma grande dificuldade
de compreensão do que a Bíblia ensina, eu diria até uma ignorância, mesmo numa igreja presbiteriana ou nas igrejas presbiterianas, a gente percebe essa falta de conhecimento. E o divórcio, então, tem sido, a gente observa uma prática cada vez mais comum, né, no nosso país, no mundo. Mas aqui no Brasil, de acordo com o IBGE, dados de 2023, para cada 100 casamentos, 50, quase 50 ali, encostando ali, batendo na trave, terminam em divórcio em menos de 10 anos. Então esse é um número muito assim, preocupante, né? E na igreja, como será que é na igreja essa questão do divórcio? É algo que é diferente do mundo, é próximo, é bem diferente? Um livro lançado há muitos anos nos Estados Unidos, de um autor chamado Ronald Sider, intitulado O Escândalo do Comportamento Evangélico, trouxe uma pesquisa feita pelo Barna Research, né, Institute, e essa pesquisa eles fizeram com jovens nascidos de novo, e ele mostra no livro dele que eles chegaram à conclusão de que os índices entre crentes nascidos de novo e não crentes de divórcio nos Estados Unidos praticamente igual, um pouquinho menos no caso dos crentes. A igreja vai se amoldando ao mundo, a igreja que deveria ser sal e luz vai absorvendo e assumindo os valores, os padrões de comportamento em várias áreas, inclusive na área do casamento. E uma crítica que o John Piper faz a esse livro do Ronald Sider é que se houvesse uma melhor compreensão do que é ser um novo nascido, um nascido de novo, os números seriam diferentes. Piper questiona como é que eles descobriram que as pessoas eram novas criaturas. E eu diria mais que uma compreensão também na igreja do que é o casamento e do que é o divórcio também certamente contribuiria para mudar esses números. A posição da igreja cristã ao longo dos séculos não tem sido unânime sobre quando e se é o caso de haver o fim do casamento através do divórcio, quais seriam os critérios para isso. Deixa eu dar alguns exemplos para vocês. A Igreja Católica, que eu cito, embora seja uma seita, um desvio do cristianismo, mas pelo seu alcance global, tem uma posição radical antidivorcista. Divórcio, não, e novo casamento, não, em hipótese alguma. Essa é a posição oficial do Catecismo Católico Romano. Entre os evangélicos, nós não temos um consenso. Há uma posição majoritária, mas não um consenso. Existe uma visão chamada de visão de permanência do casamento, em que o divórcio, sim, ele pode acontecer, diferente do catolicismo, em alguns casos específicos prescritos na Bíblia, mas novo casamento não, em hipótese alguma. Igrejas evangélicas, John Piper defende essa posição, que um recasamento é algo fora de cogitação se você é um crente, quer agradar a Deus e quer fazer a vontade de Deus. Mas existe uma posição também dentro da igreja evangélica, não oficial, mas eu vou falar aqui, você vai reconhecer ela rapidinho, que é divórcio e novo casamento, de qualquer jeito, tá liberado, não tem esse negócio de ficar vendo critério, por que vai divorciar, por que vai casar de novo. É uma tendência liberal, tipo assim, liberou geral mesmo, cada um faz o que bem entender, é uma questão de foro íntimo e ninguém, a igreja, o conselho, o pastor, não tem que se intrometer com isso, né? E isso é tão, às vezes tão real, meus irmãos, que às vezes nós, como conselho da igreja, já aconteceu, nós vamos saber que houve um divórcio depois que a coisa já aconteceu. Nem fomos procurados para ajudar, por mais que a gente procure estar perto, aproximar das famílias, visitando, conversando, conhecendo, mas isso ainda acontece, né? E essa preocupação de ter uma série sobre esse tema e tratar geral do casamento e tratar da questão do divórcio, mostra como nós valorizamos a instrução e o acompanhamento das famílias. Mas tem uma posição na igreja evangélica, tem a do John Piper, tem essa, né, vamos dizer assim, mais popular, mas tem uma posição oficial majoritária, que é a posição adotada por exemplo, Jay Adams, o precursor, né, da restauração do aconselhamento bíblico desde os anos 60 na igreja
mundial, que é também a posição da Confissão de Fé de Westminster. Na verdade, J. Adams, como um pastor presbiteriano, ele foi buscar na Confissão de Fé de Westminster essa posição oficial, majoritária, que nem sempre é observada, como eu acabo de ilustrar. E essa posição é que o divórcio, ele pode ser necessário e pode acontecer, e o novo casamento, ele será abençoado apenas em casos de imoralidade sexual, sem arrependimento, sem mudança por parte daquele que é infiel no casamento, também a deserção irremediável de um dos cônjuges, é uma segunda situação, e isso tem previsão na Bíblia para isso, inclusive, e mais recentemente tem sido incluído e interpretado como uma espécie de abandono do casamento, mesmo estando presente no lar, quando se trata de violência física no casamento, estupro, abuso físico, mental, abandono emocional. Então ela está dentro dessa segunda opção, a segunda situação do abandono do lar. E o recasamento, nessa posição de Westminster, o recasamento ele é abençoado e ele é legítimo para a parte que foi traída ou abandonada. A parte que traiu e que saiu do casamento, de acordo com as leis do país, vai ser casamento, mas de acordo com a lei de Deus, isso configura, na verdade já foi um adultério, né? A pessoa já adulterou, já saiu, se foi essa a situação, e se ela sai, abandona o lar e se casa com outra pessoa, essa é a posição oficial, é a posição inclusive da Igreja Presbiteriana do Brasil em relação ao divórcio. Agora, na nossa denominação e na Igreja Reformada de modo geral, nós temos uma diferença com a Igreja Católica, que na Igreja Católica o divorciado ele é estigmatizado, ele não pode casar na igreja, casar novamente, ele não pode participar da Eucaristia. Na Igreja Reformada, aquele que foi abandonado ou que foi traído, a parte, vamos dizer, inocente nesta área ou nestes pecados, ela não é estigmatizada, ela participa da ceia, tem ministérios na igreja, a igreja não vê com olhos diferentes essa pessoa nessa condição. A Confissão de Fé tem um capítulo inteiro, então, para tratar do matrimônio e do divórcio. Veja que há mais de 500 anos, nós estamos falando há quase 500 anos, de 1647, 400 anos, né, melhor dizendo, quando a Confissão foi escrita, eles já se preocupavam com isso. E lá está escrito o seguinte: no caso de adultério depois do casamento, a parte inocente é lícito propor divórcio, diferente do catolicismo. E depois de obter divórcio, casar com outrem, como se a parte infiel fosse morta. O vínculo ele é desfeito então pela infidelidade e pelo divórcio. Só é causa suficiente para dissolver os laços do matrimônio o adultério ou uma deserção tão obstinada que não possa ser remediada nem pela igreja, nem pelo magistrado civil. Então, o que eu acabei de ler é o que eu vim comentando até aqui. E então nós chegamos a esse texto importante, Mateus 19, é o texto mais completo, mais abrangente sobre a questão do divórcio e também do novo casamento. Aqui, né, nós vamos encontrar a instrução sobre casamento, aliança, coração, que é aquela palavrinha que está ali, aliança, coração e divórcio, na Bíblia, no Evangelho, especialmente ali nesta passagem. Mas antes de nós irmos para Mateus 19, deixa eu fazer um breve comentário sobre Mateus 18. Porque se os fariseus tivessem lido, não estava escrito ainda, mas se eles tivessem ouvido os ensinamentos de Jesus, que depois se registraram em Mateus 18, eles ficariam sem graça de conversar com Jesus ou de levantar esse assunto com Jesus. Porque em Mateus capítulo 18, Jesus está na Galileia, no norte. Mateus 19, ele já está no sul, na Judéia. Quando Jesus está lá no norte, na Galileia, ele fala, por exemplo, sobre o que é ter um novo coração e uma nova vida, como fruto da ação de Deus em nós. Ele ensina como ter uma comunicação sadia nos relacionamentos e resolver conflitos por meio de uma comunicação que nós chamaríamos aqui de cristocêntrica, ou baseada em princípios ensinados por Jesus.
E ele vai falar sobre um tema também extremamente bonito, lindo tema, desde que eu não preciso praticá-lo, que é perdoar toda e qualquer ofensa. Não é bonito esse negócio de perdoar qualquer coisa? Mas desde que eu não preciso fazer isso, ou que você não precisa, aí a coisa já muda de figura. Mas Jesus ensina exatamente isso. O perdão deve ser oferecido independentemente do mal que nos fazem. Veja como isso é importante para o casamento. Se Mateus 18 fosse conhecido, eles não discutiriam com o tom que eles foram discutir o assunto com Jesus. Se Mateus 18 fosse conhecido e praticado por nós, casais, por aqueles que vierem a se casar, Mateus 19, a gente podia pular logo essa parte aqui de Mateus 19, já ir lá para o final do capítulo, porque não seria relevante para nós, de forma alguma, essa questão do divórcio. No capítulo 19, versículo 3, então, agora já no sul da Judéia, veja como que o Espírito Santo foi sábio, né? No meio de viagens, um assunto foi começado lá sobre o perdão, Jesus já está em outro lugar, mas na sequência o evangelista já trata da questão do divórcio. Versículo 3 de Mateus 19: vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Em outras palavras, vale tudo e qualquer coisa é motivo para divórcio? Se o casamento não der certo, então eu vou me separar. Eu lembro de um colega meu, quando eu era bancário em Belo Horizonte, nos anos 80, eu tinha acabado de casar, Leides e eu estamos com 40 anos de casados agora. Pouquinho tempo depois, um colega meu, que era meu chefe, estava se preparando para casar, e ele me escandalizou quando eu vi ele dizendo assim: não, eu estou casando, mas não é para a vida toda não, se der certo a gente fica junto, se não der, separa. Há 40 anos atrás, irmãos, imagina, se já havia essa mentalidade, como é que hoje então essa mentalidade não está espalhada na nossa sociedade? E na sociedade judaica da época de Jesus, a discussão não era muito diferente não. Nós tínhamos ali naquela época, contemporâneos de Jesus, dois grandes rabinos. Um deles era Shammai, o nome dele, ele era bastante conservador, e para ele o divórcio podia acontecer se tivesse adultério, ele já era mais rigoroso. Mas tinha um colega dele chamado Hillel, esse era liberal, e para ele divórcio podia sim acontecer, mas por qualquer motivo, que a esposa desagradasse o marido. É interessante, porque o contrário não, né? Se o marido desagradasse a esposa, só lamento, mas se a mulher desagradasse, então ele dizia: pode separar. Eu espero que ninguém reavive esta prática, porque olha os motivos que eles praticavam lá para divorciar. Isso aqui não é comédia, tá bom? Se a mulher queimasse a comida. Quem aqui nunca queimou, senhoras? Essa daqui é: se a mulher falasse mal da sogra. Vocês gostaram dessa? Se ela andasse com a cabeça descoberta em público, né, que é esse costume aí de cobrir com véu. Se ela discutisse com o marido, também podia divorciar. E teve um discípulo dele que aprimorou essa legislação, então ele disse o seguinte: se o marido achar uma mulher mais bonita que a dele, pode divorciar também e casar com a mulher mais bonita. Esse era o rabino Hillel, contemporâneo de Shammai, contemporâneo de Jesus também. E então os fariseus, sabendo dessa polêmica toda, é incrível como eles perdiam tempo e energia para tentar pegar Jesus no contrapé, para pôr uma armadilha para Jesus. E eles perguntam: Jesus, pode então separar por qualquer motivo? Hillel está certo? Se Jesus dissesse que não, que pode sim, por qualquer motivo, ele se colocaria em choque com a ala mais conservadora da religião judaica. Seria um sacrilégio, ele está desprezando a lei de Moisés, porque essa discussão toda acontecia em relação a Deuteronômio 24, versículo 1 em diante. Mas se ele dissesse que não pode não, que tem que ser bem rigoroso igual Shammai, ele ficaria mal com o povo. Pô, Jesus é legalista, é duro, né? Como eu corro risco nessa noite, de ao falar do evangelho e do ensino, alguém pensar: poxa, mas essa igreja é muito radical, esse pastor também.
né? A resposta de Jesus ao final desse episódio vai ser a seguinte: olha, por qualquer motivo não, mas por motivos específicos sim, se for o caso. No final das contas é isso. Mas antes de Jesus chegar a esse fechamento, ele precisa corrigir alguns conceitos equivocados, pecaminosos mesmo, que faziam parte da cultura judaica de então e até da liderança em relação ao casamento e em relação ao divórcio. E com aquilo que Jesus instrui o pessoal da sua época e a nós aqui nessa noite, a ideia é que com essa instrução, aqueles casais que talvez estejam em crise, flertando com o divórcio, se voltem para Mateus 19 e busquem lá em Mateus 19 os fundamentos, os recursos, para que voltem ao capítulo 18, para que não seja necessário vivenciar essa experiência dolorosa de Mateus capítulo 19. Isso pode parecer difícil, meus irmãos, para nós, e tá? Viver qualquer padrão que a Bíblia ensina e quanto ao casamento, ao divórcio, é difícil. Eu diria até mais, é impossível. Mas Jesus, nesse mesmo capítulo, ele fala o que a gente deve fazer quando a gente se depara com situações difíceis ou impossíveis aos olhos humanos. Em Mateus 19, 26, Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes, vamos ler juntos? Isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Até problemas relacionais, casamentos em crise, pode ter chegado a uma situação extrema de esgotamento dos recursos humanos, mas está aí, meus irmãos, não sou eu que estou falando, saiu da boca de Jesus. Aquilo que é impossível para nós, para Deus tudo é possível. E eu já começo então a perguntar para você: você crê nessa verdade para a sua vida, para as coisas da sua vida? Você crê nessa verdade para o seu relacionamento conjugal também? Que a mudança é possível quando nós colocamos as situações nas mãos de Deus, a mudança da gente, a mudança do outro, a mudança do casamento. Então, a partir de agora, eu quero extrair do texto bíblico com os irmãos aqui algumas lições para fortalecer o casamento daqueles que estão casados, orientar aqueles que pretendem se casar, solteiros ou divorciados. E o resumo desta pregação é que um casal de crentes dóceis ao Espírito Santo de Deus vai permanecer junto e feliz até o final da sua vida. E vai depender disso, de ser um coração dócil do marido e da esposa, dócil ao Espírito Santo, porque é isso que faz a diferença. A primeira lição que eu quero compartilhar, que nós encontramos aqui nesse texto, é que o casamento é uma aliança vitalícia, divinamente instituída. E a pergunta que talvez a gente faça, tá, mas e daí? Em que isso ajuda? No ano de 1519, no dia 25 de julho, um general espanhol chamado Hernán Cortés, ele chegou na área que hoje é o México, ali era habitado pelos astecas, e ele chegou ali com 600 soldados, com uma missão, mas quando chegou lá ele resolveu mudar a missão, e eu vou conquistar esse território aqui para a coroa espanhola. E os 600 soldados, devido às condições difíceis que eles já estavam vivendo, ainda vai falar de guerra, eles não tinham suprimentos direitos, estavam esgotados, não conheciam o território, não sabiam como os astecas iriam entrar no embate ali com eles. Eles estavam pensando em se amotinar, 600 soldados, e fugir de volta para Cuba, de onde eles haviam saído. E quando Hernán Cortés viu essa ameaça de um motim e a frustração possível do seu projeto, ele tomou algumas medidas. Ele enforcou uns 2 ou 3 lá, deu umas chicotadas numa meia dúzia, cortou o pé de um terceiro e afundou as 10 embarcações que haviam trazido aqueles 600 soldados. E quando eles olharam para trás, as embarcações estavam todas afundando. O que aquele general quis fazer com isso? Falou: olha, só tem um jeito agora, é entrar aqui dentro, conquistar esse lugar, é tudo ou nada, é vencer ou vencer. Fugindo covardemente, ninguém vai sair daqui. E deu resultado, a tropa se uniu, se foi reunificada, o moral subiu,
e depois de 2 anos o Império Azteca tinha caído, foi um genocídio, né, daquela etnia, e eles conquistaram então o México para a coroa espanhola, para a Espanha. O pessoal da Espanha aí tem uma história longa lá atrás, né? Meus irmãos, o que isso tem a ver com o fato de que o casamento é uma aliança vitalícia, divinamente instituída pelo nosso Deus? É que, como foi naquela estratégia adotada ali por Hernán Cortés, o casal precisa viver o seu relacionamento e não ficar flertando com uma embarcação de fuga, um bote de salva-vidas, uma possibilidade de terminar esse relacionamento, já que ele não está indo bem. Então vamos pegar esse bote aqui chamado divórcio e vamos encerrar com esse relacionamento. De acordo com o ensino da palavra de Deus, do Senhor Jesus, nenhum de nós deveria flertar com o divórcio. Vou até dizer mais, essa é uma palavra que não devia andar na boca de quem está casado. De novo, meus irmãos, lembrem do que eu falei no começo? A ideia aqui não é constranger ninguém que se divorciou, que casou de novo, mas instruir os que estão casados. E quem divorciou e casou de novo, essa palavra vale para você que está casado de novo. Divórcio é uma palavra que não deveria fazer parte do nosso vocabulário. O casamento ele foi instituído pelo Senhor e nós devemos trabalhar para que ele funcione e restaurar se ele não está funcionando. Calvino, nas Institutas que antecedem até o período dos puritanos, ele diz que o casamento é uma santa e boa ordenança de Deus. Esse é um olhar que nós temos que ter positivo para com o casamento. E Jesus, então, ao invés de responder os fariseus sobre o divórcio, ele começa a sua fala falando sobre casamento. Ele tira o foco do problema e traz o foco para o ideal da criação de Deus em relação ao casamento. Por que desgastar debatendo e pensando em divorciar? Vamos pensar aqui nessa bênção que Deus planejou. Olhemos pelo lado positivo do que é o casamento. Se você é um discípulo que tem um relacionamento profundo com Cristo e não superficial, é o que você está mais interessado em saber e em praticar. E assim foi com os discípulos ali também. Muito de tudo ou nada faria bem aos casamentos. É tudo ou nada, meus irmãos. É dar certo ou dar certo. É restaurar ou restaurar. Jesus diz no verso 6, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Se eu não vou considerar o divórcio, então, o que eu faço com um casamento que não está indo bem? Eu me empenho para que ele melhore. Eu me empenho para eu ser o melhor cônjuge, para eu identificar onde estão os problemas e no que me compete fazer, eu vou procurar então me amoldar ao que a palavra de Deus ensina sobre a ação do Espírito Santo, para que esse casamento vá adiante e glorifique a Deus. E Jesus então, ao enfatizar a questão do casamento, como era no princípio, ele volta ao Éden. Ele diz, no princípio não existia essa coisa de divórcio. No princípio que tinha era o casamento. E por que é que Deus, o que aconteceu ali no princípio com o Criador? Deus criou homem e mulher, os ajuntou como uma só carne, diz que dali por diante o homem e mulher deixariam seus pais, jamais se separariam e que isso seria uma aliança até o fim da vida. E esta verdade, meus irmãos, tão assim, óbvia, tão simples da palavra de Deus, embora não tão fácil de praticar, mas crer nisso tem ajudado a sustentar muitos casamentos, num relacionamento abençoado. Os puritanos que eu mencionei há pouco, viveram ali a partir do século 17, 18, muita gente fala dos puritanos como tendo deixado um legado muito profundo na doutrina. Eles eram muito bons no ensino da doutrina e também na área do aconselhamento bíblico, mas o principal legado, isso aqui é testemunhado por um dos maiores especialistas nos puritanos hoje em dia, que é o reverendo Joel Bick, que já pregou aqui em nossa igreja. O maior legado dos puritanos não foi a doutrina deles, foi a vida no lar. E ele diz, num livro que nós estudamos aqui na Escola Bíblica Dominical há muitos anos atrás, Vivendo para a Glória de Deus, o casamento, como uma aliança, fez dos casamentos puritanos relacionamentos estáveis
e felizes. Por que os casamentos não estão durando 10 anos no nosso país? É porque não há esse conceito elevado a respeito do casamento, como meu colega de 40 anos atrás já não tinha a respeito do casamento. Mas na lei divina, lá no Éden, o Criador estabeleceu esse princípio do casamento vitalício. E Hendrickson, ele diz que por isso o casamento é um estado honroso, porque Deus o instituiu dessa maneira. Deus pensou no casamento e criou o casamento, homem e mulher, para que nós pudéssemos ter companheirismo. Adão não estava bem lá sozinho, para que nós possamos nos deleitar nessa criação de Deus que é a sexualidade, que é o momento em que nós celebramos no casamento a aliança conjugal. É uma celebração, é muito mais do que uma satisfação de necessidades fisiológicas, emocionais. É o momento de celebrar a aliança do matrimônio. Deus criou o casamento para a propagação da raça humana de uma maneira legítima, de uma maneira responsável, e não como muitas vezes é feito, e também como uma proteção moral, considerando a queda e as tentações do coração pecador do ser humano. Todos esses benefícios Deus idealizou para o casamento. E o Dr. Joel Bick, ele está casado, deve estar chegando a seus 50 ou mais anos. Ele escreveu num dos seus livros: uma das maiores bênçãos da providência divina é o casamento e a vida familiar. E não existe na terra uma fonte de conforto igual ao casamento, porque foi estabelecido por Deus, é típico de Deus. As coisas que Deus põe à mão, as coisas que Deus faz, são maravilhosas. Todo dom perfeito vem do nosso Pai das luzes, não é? Só que, meus irmãos, o casamento, compreendendo ainda o casamento como essa instituição divina, ele não diz respeito apenas ao casal e à sua felicidade. Os puritanos foram muito bons nessa compreensão também. Casamento não tem a ver só com você e eu, né? Você e o seu cônjuge sermos felizes. Casamento foi idealizado por Deus para algo maior do que isso. É para isso também, mas para algo maior, a partir dessa experiência tão prazerosa que um casamento pode ser. É um projeto divino o casamento, para promover a glória de Deus, através de filhos, de uma geração santa, uma semente santa, para povoar a igreja de Deus nesse mundo, e para que a glória de Deus encha toda a terra. Deus escolheu o casamento para ser essa instituição por meio da qual isso vai ser promovido. Casamento e filhos foram criados por Deus para a glória de Deus nesse mundo. Portanto, meus irmãos, esse é o olhar que nós precisamos ter em relação ao casamento. Como pode ser belo um casamento? Eu espero que a sua experiência seja essa, de ter esse olhar positivo, agradecido a Deus pelo seu cônjuge, marido, esposa, e que você reconheça como Deus foi sábio em planejar o casamento para a humanidade e o seu casamento de uma maneira em especial. Portanto, antes de pensar em divórcio ou de falar em divórcio, nós temos que pensar e crer no que Deus pode fazer do casamento quando ele não está bem, quando ele não está numa fase boa, porque não existe casamento tão ruim que não possa ser restaurado. E nem casamento tão bom que não possa ser melhorado, se Jesus estiver presente. Na tela que nós temos da série, está lá, e Jesus, pode pôr ela ali para a minha tela, por favor, e Jesus foi convidado, está ali, olha, João 2,2, Jesus também foi convidado para o casamento. Quando ele está presente no nosso casamento, o bom casamento melhora ainda mais, e o casamento ruim, ele é restaurado. Mas, meus irmãos, nós temos uma segunda lição para fortalecer o casamento no ensino de Jesus. O divórcio é uma anormalidade decorrente da queda. Versículo 7, replicaram-lhe, Mateus 19:7, por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus, por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher, entretanto não foi assim desde o princípio. A pergunta que fizeram para Jesus foi capciosa, como eu já havia dito, para tentar pegar Jesus ali numa armadilha. Moisés mandou divorciar?
É isso que está na lei? Deus quer o divórcio. Eles queriam meio que colocar isso na boca de Jesus para ele ficar mal, né? Mas não, Jesus, ele reitera aqui que divórcio não é mandamento, nem de Moisés, muito menos de Jesus. Não há nenhum lugar na Bíblia dizendo que o divórcio é um dever que precisa ser colocado em prática. O divórcio, a lei do divórcio, e aqui Calvino tem um insight assim extraordinário. As irmãs vão gostar de ouvir isso daqui, que está no comentário de João Calvino nessa passagem. A lei do divórcio foi dada por Moisés, não porque Moisés aprovasse o divórcio. Essa lei foi feita unicamente, no pensamento de João Calvino, para a proteção da mulher, para que ela não sofresse qualquer infelicidade adicional depois de ser injustamente rejeitada. O bonitão lá achou uma mulher mais bonita, rejeitou a mulher, ela vai embora sem documento algum, como se ela fosse uma adúltera, uma mulher qualquer, e ela agora vai ter que se prostituir para ser o dote que o marido recebeu lá, a família do marido, ela sai de mão abanando. Então o divórcio foi feito para proteger a mulher. Essa lei foi mais essa lei foi mais uma punição sobre os esposos do que uma licença para alimentar a lascívia dos homens. O divórcio foi regulado naquela sociedade para proteger a mulher de abusos por parte dos seus maridos, mas ele não existia no Éden. O divórcio não é do Éden, é resultado da rebelião humana diante do Criador, que hoje em dia nós ouvimos na nossa sociedade: meu corpo, minhas regras, minha vida, minhas regras, meu casamento, eu faço o que eu quiser com ele. Era assim, essa era a cultura que estava lá e Jesus estava confrontando, meus irmãos. E sobre o divórcio, nós não podemos tampar o sol com a peneira. Se o casamento é uma coisa linda que Deus idealizou, a separação é um remédio triste. Não é à toa, quem já passou por isso sabe da dor, do sofrimento que isso traz. Não é à toa que a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. E se ele não deve ser nunca celebrado, mas também não devemos, como igreja, deixar de demonstrar amor e graça com aqueles que passam por isso. Às vezes até a disciplina de membros cabe numa situação como essa, dependendo da situação. O divórcio é uma concessão, resultado da dureza do coração do ser humano. Isso está aqui no versículo 8, por causa da dureza do vosso coração. Essa palavra na língua grega ela é muito interessante. A palavra literalmente no grego está escrito cardiosclerose, aliás, esclerocardia. Eu só troquei aqui, mas vale uma coisa ou outra. É uma fibrose que dá no coração. Não tem arteriosclerose, que é o endurecimento da artéria? Sou leigo, mas não estou falando bobagem não. E a cardiosclerose ou a esclerocardia é uma fibrose no coração, uma alma fibrosada, que resiste ao Espírito Santo, que é rebelde a Deus e a sua palavra, e que por isso maltrata o cônjuge, é infiel ao cônjuge, não cumpre os votos que foram feitos, e o coração é duro para com Deus, e consequentemente duro para com a esposa. E existe uma máxima do aconselhamento bíblico que nós todos deveríamos guardar: o coração do problema, qualquer que seja o problema, o coração do problema é sempre o problema do coração. Pegaram a ideia? O coração do problema, o cerne do problema é sempre o problema do coração. No casamento não é diferente. Nós podemos dizer que o coração do problema no casamento é o problema do coração do cônjuge. A opção do divórcio, portanto, meus irmãos, não é resultado necessariamente de um relacionamento ruim entre o marido e a sua esposa. A opção do divórcio é resultado de corações endurecidos, de almas fibrosadas, pelo menos de um dos cônjuges, não necessariamente dos dois. Isso porque nós herdamos de Adão e Eva não somente a capacidade de pecar, mas aquela coisa terrível de querermos ser deuses e satisfazer a nossa vontade, fazer aquilo que nós queremos, a revelia da vontade de Deus. O livro que nós estamos indicando hoje, do Ken Sande e Tom Raab,
os conflitos no lar. O autor, que é um grande conselheiro, então nos ensina: Deus sempre nos convida a focar no que está acontecendo em nossos próprios corações quando estamos em desacordo, em conflito com outras pessoas. A gente tem que olhar para o nosso coração. Geralmente a gente mira as baterias na pessoa, a gente não olha para dentro. E aí ele diz: por quê? Por que nós devemos olhar para dentro dos nossos corações? Porque o nosso coração é a fonte de todos os nossos pensamentos, palavras e ações. Por isso, o coração é a origem dos nossos conflitos. Como diz Tiago, é de onde procedem as guerras e contendas, procedem do nosso coração. Por isso, meus irmãos, nós temos que, ao sondar o nosso coração, perceber que lá dentro há um coração muitas vezes rebelde, que não ama Jesus em primeiro lugar, que não coloca a vontade de Deus em primeiro lugar. É isso que endurece o coração. E nós temos que, quando há crises no casamento, ou mesmo relacionamentos de conflito de qualquer natureza, pedir a Deus que sonde o nosso coração, para que Jesus volte a ser o primeiro amor da nossa vida, aquilo que é mais importante, e não aquilo que é o nosso desejo, a nossa exigência lá dentro do nosso coração. Podendo dizer como o salmista, então: quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Esse é o remédio, meus irmãos, para um coração endurecido. É a gente tirar o foco do nosso coração, de nós mesmos, da nossa vontade, das nossas exigências, e colocar o nosso coração novamente em Cristo. Porque aqueles que estão em Cristo são capacitados a mudar, a serem transformados. Então ore, peça a Deus: Senhor, eu quero ser um servo de Jesus, eu não quero ser Senhor, menos eu, mais de Cristo. É isso que meu cônjuge, meu casamento necessita, e não dessa anomalia inexistente na criação original chamada divórcio. Eu quero terminar, meus irmãos, com uma última razão, uma última lição para fortalecer o nosso casamento e para orientar aqueles solteiros ou divorciados que pretendem se casar também um dia. E a terceira lição aqui é que nós precisamos dar mais valor ao casamento. Versículo 9 de Mateus 19: eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada, comete adultério. Aqui nós encontramos, meus irmãos, a possibilidade para o divórcio, não o mandamento. Quando se esgota todos os esforços para que o marido ou a esposa adúlteros se arrependa, mude, e aquilo é uma constante, ou quando um dos dois abandona em definitivo o lar, o divórcio é uma possibilidade, não é um mandamento. A pessoa ainda pode insistir mais, não é porque o outro quer divorciar que o crente que crê nessa palavra tem que obrigatoriamente já assinar os papéis e acabar logo com o casamento. Deve haver um esforço, oração, paciência, esperança, a esperança do Evangelho. Mas aqui está a cláusula excepcional que Jesus estabelece para o divórcio: a imoralidade sexual de qualquer natureza, homossexualidade, pedofilia, adultério, bestialismo, qualquer que seja a imoralidade sexual. A palavra porneia no grego, que é original aqui, ela é bem abrangente. Essa é uma possibilidade, mas o apóstolo Paulo acrescenta mais uma. Claro que sob a orientação do Espírito Santo, em 1 Coríntios 7,15, ele diz: se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. E o apartar-se pode ser compreendido também como a violência física, que é um abandono, né, que a pessoa pratica em relação ao seu cônjuge. O que Jesus está ensinando aqui, meus irmãos? Que divorciar por qualquer motivo é pecado. A nossa sociedade não pensa assim, mas é o que a Bíblia ensina. Divorciar por qualquer motivo, exceto adultério ou deserção irremediável, é pecado. Casar-se de novo, se divorciou por qualquer motivo, é pecado, é adultério. Isso não é legalismo, meus irmãos, isso é um ensinamento de Cristo para preservar a família, preservar a sociedade, a igreja. E a nossa sociedade não se importa com isso. E ao fazer casamentos à revelia, divórcios à revelia, esses divórcios aos olhos de Deus são ilícitos, são nulos, e os novos casamentos são pecados de adultério.
E estas verdades, irmãos, levantam um alerta para nós, homens e mulheres crentes. Hendrickson diz que um homem separar aquilo que Deus juntou significa que arrogantemente ele está desafiando um ato de Deus. De novo, eu estou falando isso, meus irmãos, para aqueles que estão casados ou que pretendem se casar, sem nenhum julgamento para aqueles que infelizmente passaram, por essa experiência. E os discípulos então têm uma reação aqui inusitada. Eles falam: Senhor, então é melhor não casar, já que o casamento é uma estrada que você entra, que não tem retorno praticamente, o retorno, as chances de retorno são mínimas, é muito, muito restritivo o fim de um casamento, é melhor não casar. Veja a desvalorização que eles estavam dando ao casamento, por causa de algumas dificuldades que todo mundo vai enfrentar no casamento. Você vai deixar de buscar essa experiência tão benéfica, tão abençoadora que Deus criou. Quanto desprestígio com o casamento eles demonstravam. E aqui essa é uma terceira lição. Então nós precisamos dar mais valor ao casamento e não comprar acriticamente essa mentalidade do nosso mundo, que vem desde lá, que desvaloriza o casamento. E se essa não deve ser a nossa mentalidade, Jesus não colocou força para que eles fossem por esse caminho. Então, no caso, ele falou: não, nem todo mundo tem essa aptidão, e até falta de oportunidade em muitos casos, mas você que vai se casar, você que está casado, valorize o seu casamento, valorize essa instituição divina. E Paulo vai dizer, inclusive, depois vocês podem conferir, em 1 Coríntios 7, 10 a 11, que quando se trata de divórcio entre crentes, isso é Paulo quem fala, depois você leia lá: se separar, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. E o espírito dessa lei do apóstolo é o seguinte: não cabe um coração fibrosado em quem tem um novo coração, em quem é uma nova criatura. Pode ser até que vá acontecer o divórcio entre dois crentes, mas é algo que jamais deveria acontecer. E se acontecesse, que eles deveriam tentar buscar a reconciliação, mas não se casar de novo. O divórcio, meus irmãos, é muito mais difícil que o casamento, manter um casamento, e muito mais difícil que buscar a reconciliação. Nós precisamos dar valor ao casamento, cuidando do nosso casamento, aqueles que estão casados, cumprindo com os nossos papéis como homens e como mulheres. E também, meus irmãos, aqui um elemento que vai ser muito importante nessa valorização do casamento é aprender a perdoar e aprender a pedir perdão. Se não houver pedido de perdão e se não houver disposição de perdoar, não tem casamento que se sustente. E a palavra do nosso Deus, e isso, para fazer isso, não pode ter um coração fibrosado, tem que ser um coração cheio do Espírito Santo, que caminha com o Senhor. Então, que nós possamos orar agora, aqui no encerramento desse culto, e quem sabe, não sei como os casais aqui estão, quem sabe alguns dos casais, ou um casal, possa chegar em casa e pedir perdão um ao outro, sinceramente, pelo que tem feito, pelos seus erros, pela negligência, pela infidelidade, dispondo-se a mudar, não na sua força e capacidade, mas no poder do Evangelho, dispondo-se a perdoar como nós fomos perdoados, e fazendo um compromisso de nunca falar em divórcio, nunca usar do divórcio como uma ameaça, para se você não mudar eu vou divorciar de vocês. Não pode, meus irmãos, isso é completamente diabólico, demoníaco, esse tipo de conversa num casal cristão. E para isso nós precisamos buscar no Evangelho, dia a dia, recursos da graça de Deus para reconstruir o relacionamento quando for o caso. Eu quero terminar, meus irmãos, com uma última citação de John Street, um conselheiro renomado, para deixar os nossos corações esperançosos e fortalecidos. O Deus que criou o casamento desde o princípio tem também as soluções para todos os problemas de casamento, aqui na palavra dele. Se você é um cristão, Street complementa, eu quero garantir que, independentemente do que aconteceu ou do que vier a acontecer entre você e seu cônjuge, é possível encontrar a esperança verdadeira
nas páginas da palavra de Deus. Amém, irmãos? Um casal de crentes dóceis de coração ao Espírito Santo irá permanecer junto e feliz até o fim das suas vidas.